Sabe que eu passei a noite toda pensando em quanto dos pais da gente sobram na gente quando nos tornamos adultos. É algo muito peculiar, mas eu cheguei à conclusão de que todos nós somos feitos por cerca de 80% das referências do que foram nossos pais, seja eles tendo sido ótimos pais ou pais mais ou menos, pais maravilhosos, seja como for. Somente 20% do que somos, na minha concepção, sobrevive para formar uma nova personalidade, alguém novo e original. E quando eu falo isso, é até muito difícil de aceitar, porque talvez passamos muito tempo das nossas vidas lutando exatamente para não sermos o que os nossos pais foram. Isso inclui muitas vezes a passividade, às vezes a falta de ambição, às vezes a agressividade, às vezes a falta de diálogo, e são coisas que ficam impregnados na gente de tal modo que, ainda que essa luta seja reversa para não sermos iguais, essa perspectiva do que eles foram vivem dentro da gente de uma forma muito presente. É como se, mesmo quando não quiséssemos, a gente está sempre brigando para sermos tão bons quanto eles ou não sermos como eles. Então, é algo muito forte e muito presente. E eu tenho percebido que isso também funciona com pais ausentes. Pais ausentes que eu digo é no sentido de pais que realmente nem criaram seus filhos, mas os filhos passam uma vida inteira tentando não se parecer com aquilo que marcou tanto a vida deles. Isso acontece porque eu tenho dentro da minha casa um exemplo muito próximo, que é a minha filha, que foi criada de maneira solo, e o que acontece? Eu vejo sempre ela com essa disposição de ser melhor, melhor do que ele foi, e não ter nenhum resíduo do que ele representa para ela dentro dela. Então, assim, eu vejo que ao mesmo tempo que alguns filhos desejam ser metade do que os pais foram, porque veem os pais como grandes heróis, existe uma parcela da população que luta para ser totalmente o oposto, mas ainda assim, por quê? Porque essa proximidade do que eles foram está tão próxima da gente que existe o medo de replicarmos as coisas que tanto detestamos. E o que me levou a trazer esse tema hoje, interessante, foi o quê? Eu assisti ontem o filme do Wagner Moura, indicado agora ao Oscar, né, O Agente Secreto, e aí navegando sobre assuntos relativos ao filme, eu vi que um dos filhos dele, o Ben Moura, acompanha ele nas gravações, porque também é um garoto de 19 anos que está seguindo os passos do pai e também é ator. E daí eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Será que é genético você herdar um dom de um pai ou de uma mãe? Ou será que é simplesmente realmente a criação que leva a gente a ter as mesmas referências de gostos pessoais, artísticos, culturais, geográficos e tudo mais? Eh, eu fiquei pensando, né, porque aqui no Brasil temos grandes referências de artistas que os filhos seguem os mesmos caminhos, né. Fernanda Montenegro com a Fernandinha Torres, e aí tem Lima Duarte com a sua descendência toda artística. Então, assim, temos muitos exemplos artísticos que acontecem e eu fiquei pensando: "Será que realmente os meus filhos também poderiam gostar daquilo que eu gosto?". Então eu já teria como referência, para poder saber se isso é real, os meus 2 filhos. E aí eu vejo que não. A minha filha, ela é da área da saúde e ela é totalmente apaixonada pela área da saúde, pelas biológicas e, no entanto, ela não sente nenhum prazer em assistir um filme, ela não gosta de cinema, ela não gosta de literatura. Então, assim, mesmo sendo criada dentro de um ambiente onde eu estava o tempo todo lendo e assistindo filmes, ela não conseguiu se voltar para isso. Já o meu filho, de 10 anos,
ele já demonstra interesse nas artes. Então, assim, é bem aleatório imaginar o que herdamos geneticamente ou por costume dos nossos pais, mas que isso fique impregnado, sem dúvidas nenhuma, é muito real, porque, assim, eu vejo em comportamentos de pessoas o reflexo dos pais constantemente, principalmente pessoas próximas, claro, qual eu tenho essa referência para poder estar falando, né. Mas também eu vejo algo muito interessante que é o quê? São pessoas rompendo, trazendo o rompimento daquilo que não foi bom, como, por exemplo, quando um pai cria o filho de maneira grossa, agressiva, e esse filho rompe esse patamar com os seus filhos, trazendo uma criação mais delicada, mais singela, à base da conversa. E é claro que tudo pela referência que foi introduzida nele, mas de forma negativa. Então ele tenta trazer o rompimento, porque ele não quer reproduzir a criação que ele teve com os pais. Mas, inegavelmente, está tudo envolvido, né. O pai e a mãe da gente deixa na gente uma marca profunda e eterna. Eu acredito muito nisso e eu tenho visto isso em todos os lugares e nas minhas observações de comportamento, o quanto interfere a criação e o que foi a personalidade dos nossos pais, o quanto ela ainda está dentro da gente. Tem outra questão que eu acho interessante, que eu vi estes dias um post onde ele dizia assim: o que dentro da sua casa era proibido e agora na sua casa você não faz porque aquilo era traumático, né. Então eu vejo aí eu li muitos comentários e muitos deles era algo muito ruim, assim, por exemplo, o dia da faxina, dia de quarta-feira. Aí as meninas eram obrigadas a dar faxina na quarta-feira porque era uma regra da mãe. E aí elas quebram isso exatamente para romper. Então, assim, a faxina na casa delas nunca vai ser às quartas-feiras, porque elas querem esse rompimento, de fazer a faxina quando elas bem entenderem. Então, e entre outras coisas, por exemplo, hora de dormir é às 22h, ou às 20 ou às 21h, as pessoas tentando romper o que foi trazido de dentro do lar, porque aquilo incomoda a tal ponto ainda na fase adulta. Talvez nem fosse algo tão ruim, por exemplo, dormir cedo, dormir às 21h é algo muito positivo, mas algumas famílias rompem isso somente para não crescerem e reproduzirem o que viveram dentro de casa na infância. E vejam que interessante, né, eu estava aqui gravando o vídeo e eu tive que dar uma pausa e cortar o vídeo, porque chamaram no portão e eu fui atender e era meu pai. As coisas acontecem de uma maneira muito interessante. Tem uns 15 dias que eu não via meu pai e ele faz algumas caminhadas diárias para controlar a pressão e ele veio até aqui. Chamou com toda a passividade dele e a calma, e ele entrou, falou algumas poucas coisas, porque ele é uma pessoa que fala pouco. E eu fiquei pensando, né, nossa, podia ter dado muitas outras coisas dele, só de olhar para ele e ver a forma que ele escolheu de viver. Talvez a passividade seja uma autodefesa, e a gente acaba encarando como um problema, um defeito, e talvez tenha sido isso que transformou ele numa pessoa tão benquista diante dos outros, diante do mundo, como ele conseguiu conquistar as coisas que para ele era importante, manter uma família junto, unida, que para ele preza muito por essa questão. E é isso, coisas que talvez a gente não consiga nem expressar em palavras, mas quando estamos próximos dos nossos pais, a gente consiga entender melhor, né. E o que eu queria trazer também aqui, que eu acho importante, é o que deixaremos nos nossos filhos, não é mesmo? Porque essa reflexão ela serve muito para que a gente entenda a responsabilidade do que somos diante daquilo que serão nossos filhos. Eu tenho tratado com muito cuidado esse
posicionamento sobre o que eu vou deixar como referência para os meus filhos. O que de mim vai ficar neles? Porque eu sei que quando se tornarem adultos, eu digo isso em relação ao menor, porque a mais velha já é uma adulta cheia de referências minhas, e o que eu penso é que isso seja bom o suficiente para trazer utilidade para a vida deles, entende? Assim, por exemplo, na vida da minha filha, eu consegui inserir algo que eu prezo muito, que é a educação como a ação transformadora da nossa realidade social e física, material e de todas essas coisas. Eu tentei mostrar para ela e ela conseguiu captar de forma muito precisa o quanto a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, e é algo que eu estou tentando trazer também para a vida do menor, que é essa ideia de que somente a educação transforma e a cultura como não só como uma ideia de mudança social, mas uma ideia de poder. Eu trabalho a ideia que a cultura e a educação, ela é um dos patamares dos poderes sociais. Quando você adere ao conhecimento como método de vida, como adquirindo conhecimento para trabalhar o seu bem pessoal e o de todos, você ganha poder sobre suas próprias decisões, você não passa mais a ser manipulado pela massa, você começa a entender coisas que estão muito além da superfície. Então, é um aprendizado que eu faço questão de que eles reproduzam futuramente, e eu espero que eles consigam isso. Também a questão familiar, que é algo que eu prezo muito, que é a ideia de que irmãos, principalmente, precisam ter uma relação, o mínimo que social, bacana. Isso, claro, se for possível. A gente não está trabalhando aqui com a ideia de relacionamentos disfuncionais. Quando possível, irmãos terem uma boa relação, porque ninguém no mundo vai ter a vivência tão semelhante à sua quanto os seus irmãos. Então, em alguns momentos da vida, serão eles as melhores pessoas a te trazerem posicionamentos e uma visão de vida que pode acrescentar naquilo que você está sentindo ou passando. Então, assim, eu tento prezar muito pela ideia de que eles permaneçam unidos numa vida adulta, numa vida conjunta, futura. Então é isso, hoje o vídeo traz essa ideia do que somos e o que trouxemos dos nossos pais, o quanto isso importa e o quanto isso pode ser mudado diante das nossas referências pessoais, daquilo que nos transformamos com o passar do tempo. Para mim, é algo muito variável quando eu digo que, apesar de só 20% do que somos serem algo tão pessoal a ponto de ser único e exclusivo nosso, mas entendam como que, se essa herança não foi positiva, você tem toda a possibilidade do mundo de fazer diferente, de trazer as expectativas e as perspectivas do que foi inserido na sua criação para fazer tudo diferente, de uma forma melhor, de uma forma que seja mais harmoniosa com o que você deseja e o que você é hoje. Então é isso, o vídeo de hoje é esse, e um beijo para vocês. Até a próxima.